do Senhor Jesus Cristo. Mis queridos hermanos, eu vos saludo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria poder estar aqui neste dia com os irmãos. É uma grande alegria poder estar aqui com vosotros este dia com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Toninho. Eu quero alabar a Deus por la vida do pastor Tonino, A irmã Leila, sua esposa. irmã Leila, sua esposa, Toda a sua família que tem nos recebido tão bem nesses dias aqui em Lima. toda a sua família que nos ha recebido também esses dias aqui em Lima. Eu trago a saudação do pastor Luiz Gonzaga, nosso querido pastor. Eu trago o saludo do pastor Luiz Gonzaga, nosso querido pastor, Para o pastor Toninho e para todos aqueles que cooperam com ele. e para toda a igreja, para todos vocês que cooperam aqui conosco. A nossa contribuição tem sido pouca com esta obra, Nossa contribuição ha sido pouco com esta obra, mas durante essas poucas horas que temos passado aqui com vocês, mas durante estas poucas horas que hemos passado aqui com vosotros, Deus tem colocado no nosso coração Deus ha puesto em nosso coração o desejo de cooperar ainda mais, o desejo de cooperar aún mais, porque temos visto como Deus tem operado aqui em Lima, porque temos visto como Deus ha obrado aqui em Lima, salvando muitas pessoas. salvando muitas pessoas. Realidade essa que não é comum em outros lugares no Peru. Em realidade, sabemos que isto não é comum em outros lugares do Peru. E o nosso desejo é cooperar mais e mais, Nosso desejo é cooperar mais e mais, para que Deus salve muito mais em Lima, como em todo o Peru, para a glória dele. para que Deus pueda salvar muito mais acá em Lima e no Peru para a glória dele. Quero também louvar a Deus por ter conhecido o pastor Eduardo. Eu quero alabar a Deus por ter conhecido o pastor Eduardo, E tenho certeza que tem sido uma ferramenta muito útil nas mãos de Deus aqui dentro deste país. eu tenho certeza, convicção que ele ha sido uma grande ferramenta de Deus em este país. Que Deus o prospere, o abençoe e o use como tem usado. Que Deus o prospere e o bendiga como tem usado. Eu já quero meditar com os irmãos na palavra de Deus. Eu quero meditar com vosotros texto da palavra de Deus. Vamos tentar-los que forem. Vou procurar falar pouco porque temos dificuldades, Eu vou buscar falar pouco porque tenho dificuldade. mas com a graça de Deus, certamente o Senhor vai continuar falando. Mas com a graça de Deus, o Senhor certamente vai continuar falando. Quero ler com os irmãos em Atos dos Apóstolos, Eu quero ler com vosotros em Hechos de los Apóstolos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 37 a 47. Atos capítulo 2, versículos 37 a 47. Pastor Toninho vai estar lendo com os irmãos a palavra do Senhor. Hechos capítulo 2 del versículo 37 hasta 4:7. Graças, irmã Leila, por isso que te amo. És uma mulher maravilhosa. Eu não encontro meus lentes, pero vou ler sim. 37 a 47, pastor. Isso. Lemos a palavra do Senhor. Al oír isto, se compusieron de coração e dijeron a Pedro e a los outros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos e bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. E com outras muitas palavras testificava e los exortava, dizendo: Sed salvos de esta perversa generação. Assim que los que recibieron su palabra fueron bautizados, e se añadiram aquele dia como 3,000 personas, e perseverava em la doutrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Aleluya. Y el 4, hasta el 4:7. Perdona, pastor. Continuamos acá. Sobrevindo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Eu quero destacar nesta manhã os versículos 41 e a última parte do versículo 47. Eu quero destacar esta manhã os versículos de número 41 e a última parte do versículo 47. Que diz o versículo 41: De sorte que foram batizados, e os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Está acompanhando, né? A última parte do versículo 47 diz: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja añadía el Señor a la iglesia aqueles que haviam de se salvar. aquellos que habían de se salvar. Eu quero falar nesta manhã sobre 4 aspectos do crescimento da igreja. Eu quero falar esta manhã sobre 4 aspectos do crescimento da igreja. Quando nós analisamos o mundo em que nós vivemos, Quando nós analisamos o mundo em que estamos a viver, quando analisamos o contexto da igreja em nossos dias, quando analisamos o contexto da igreja em nossos dias, vemos que há uma busca pelo crescimento da mesma. nós vimos que há uma búsqueda por el crescimento da mesma. Há o empreendimento dos pastores, El empreendimento de los pastores, o empreendimento missionário, el empreendimento misionero, para vermos a igreja de Cristo crescer. para vermos a igreja de Cristo crescer. A igreja ela tem uma tarefa na terra, La iglesia tiene una tarea en la tierra. e a principal missão da igreja na terra Y la principal misión de la iglesia en la tierra é pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo predicar la palabra del Señor e Jesucristo ganhar almas para o reino de Deus. y ganar almas para el reino de Dios. Por isso nós investimos o nosso tempo, Por esto invertimos nuestro tiempo, nossos recursos, nuestros recursos, nossa vida física, nuestra vida física, nossa vida espiritual. nuestra vida espiritual. Sacrificamos a nossa família deixando em nossa pátria Sacrificamos nuestra familia dejando ellos en nuestra patria para levarmos a mensagem da salvação, para llevarlos la mensaje de la salvación. porque queremos ver o crescimento da igreja de Cristo. Porque queremos ver el crecimiento de la iglesia de Cristo. Quando analisamos Atos dos Apóstolos, Cuando analizamos el hechos de los apóstoles, nós vamos ver o maior crescimento que a igreja já experimentou. nosotros vamos ver el mayor crecimiento que la iglesia ya puede experimentar. E qual o segredo deste crescimento? ¿Y cuál es el secreto de este crecimiento? É isso que estaremos destacando nesta manhã, Es esto que estaremos destacando en esta mañana, em 4 aspectos, en los 4 aspectos, para que tenhamos esse conhecimento para que tengamos este e conocimiento que possamos somar y que podremos sumar para o crescimento da nossa igreja local, para el crecimiento de nuestra iglesia local. mais propriamente dito aqui em Lima. Pero propiamente dito acá en Lima, A igreja, quando começou em Jerusalém, la iglesia cuando empezó en Jerusalén, ela começou com um pequeno grupo. ella empezó con un pequeño grupo. A Bíblia diz que aproximadamente 120 irmãos estavam reunidos. La Biblia dice que aproximadamente 120 hermanos estaban reunidos. Eram pessoas simples,
Eram pessoas simples. Não eram ricas. Não eram pessoas ricas. Eram pessoas humildes. Eram pessoas humildes. Artesãos. Artesanos. Pescadores. Pescadores. Diaristas. Diaristas. Pedreiros. Albañiles. Pessoas comuns. Personas comuns. Mas Deus usou estas pessoas de uma maneira tão extraordinária. Pero Deus ha usado estas pessoas de uma maneira tão extraordinária. E o crescimento daquela igreja foi tão explosivo. E o crescimento de aquela igreja foi tão explosivo, se explotou. Que a Bíblia destaca. Que a Bíblia destaca. Que na primeira pregação de Pedro. Que na primeira predicação de Pedro. 3.000 almas aproximadamente aceitaram a Jesus. 3.000 almas aproximadamente aceitaram a Jesus. Foram batizadas. Foram bautizadas. E a Bíblia acrescenta. E a Bíblia añade. Que todos os dias. Que todos os dias. Novas pessoas. Novas pessoas. Agregavam-se à igreja. Agregavam, veniam para a igreja. E nós encontramos em outros textos bíblicos em Atos. E nós encontramos em outros textos bíblicos em Hechos. Que a multidão dos que serviam a Cristo. Que a multidão dos que serviam a Cristo. Crescia cada vez mais. Crescia cada dia. Ao ponto de alcançar todo o Império Romano. Ao ponto de alcançar todo o Império Romano. E hoje no mundo inteiro. E hoje dia o mundo inteiro. São mais de 2 bilhões e 500 milhões de cristãos para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nesta noite, mais de 2 bilhões para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. E nós queremos rapidamente destacar este segredo da igreja primitiva. Queremos destacar rapidamente este secreto da igreja. O primeiro segredo do crescimento da igreja primitiva era a comunhão. O primeiro secreto da igreja primitiva era a comunhão, coinonia. E esta comunhão ela se dividia em 2 aspectos. Esta comunhão se dividia em 2 aspectos. Primeiro para com Deus. Primeiro para com Deus. E segundo para com os irmãos. E segundo para com os irmãos. Em Atos capítulo 1. Em Hechos capítulo 1, versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13. A Bíblia diz que voltaram de Jerusalém depois de terem visto Jesus no Monte das Oliveiras. A Bíblia habla que eles regressaram de Jerusalém depois de ter visto Jesus em los montes de los olivos. Chegando em Jerusalém. Chegando em Jerusalém. No versículo 13. Em el versículo 13. A Bíblia diz. E entrando, subiram ao cenáculo. Subiram ao cenáculo. E no versículo 14 diz. E o versículo 14 diz. E perseveravam em oração. Perseveravam em oração. O segredo da igreja. O secreto da igreja. Começou com a comunhão com nosso Deus. Começou com a comunhão com nosso. Podemos estudar a palavra. Podemos estudar a palavra. Podemos cantar bem. Podemos cantar bem. Podemos ter cursos teológicos diversos. Podemos ter diversos cursos teológicos. Podemos ter todo o preparo secular. Podemos ter todo o preparo secular. Mas é a comunhão com o Senhor nosso Deus. Mas é a comunhão com o Senhor nosso que nos concede poder. Que concede a nós outros o poder. Para levar a palavra de Deus. Para levar a palavra de Deus. E ganhar almas para a glória do Senhor Jesus Cristo. E ganhar almas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aplaude ao Senhor. Oh, glória a Bíblia diz que Pedro e João começaram a pregar a palavra em Jerusalém. A Bíblia diz que Pedro e João começaram a predicar a palavra de Deus. E as multidões concorriam para ouvir a palavra de Deus. As multitudes concorriam para ouvir a palavra de Deus. E isto incomodou as autoridades. Isto incomodou, causou incômodo às autoridades. Então eles foram presos. Então eles foram presos. E agora apresentaram-se diante daquelas autoridades. E agora se apresenta delante das autoridades. E aquelas autoridades começaram a interrogá-los. E aquelas autoridades começaram a interrogar. E Pedro ousadamente falava a respeito de Cristo. E Pedro ousadamente falava a respeito de Cristo. E aquela expressão de Pedro, a forma como Pedro falava. E aquela expressão de Pedro, a forma como Pedro falava. Impressionava as autoridades. Impressionava as autoridades. Porque aqueles homens eram pescadores. Porque aqueles homens eram pescadores. Eram homens simples. Eram homens simples. Mas aqueles homens tinham conhecimento. Mas aqueles homens tinham conhecimento. Que Pedro e João
que Pedro e Juan, eles conheciam o Senhor Jesus Cristo, ellos conocían al Señor Jesucristo, andaram com o Senhor Jesus Cristo, caminaron con el Señor Jesucristo, conheciam o poder do Senhor Jesus Cristo, conocían el poder de e Jesucristo, esse mesmo poder que habitava em Cristo, y este mismo poder que habitaba en Cristo, agora habitavam neles, ahora habitaba en ellos, e por isso com autoridade pregavam a palavra de y Deus. por eso con la autoridad predicaba la palabra de Dios. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del E Señor. cheio deste poder, Y llenos de este poder, e cheios desta comunhão, llenos de esta comunión, a igreja crescia, la iglesia crecía, a igreja se expandia, la iglesia se e expandía, todos os dias y todos los días o Senhor salvava novas el pessoas Señor salvaba nuevas personas para a glória do Senhor nosso para la Deus, gloria del Señor nuestro, porque tinham comunhão com o Senhor. porque tenía comunión con E Él. esta comunhão gerava poder e autoridade no seio da igreja. Esta comunión generaba poder y autoridad en el seno de la iglesia. O outro aspecto da comunhão da igreja Un otro aspecto de la comunión de la iglesia era a comunhão com os irmãos. era comunión con los hermanos. Como já disse, era um grupo simples, Como já he dicho, era un grupo simple, era um grupo pequeno, era un grupo pequeño, mas era um grupo que estava unido. pero era un grupo unido. Não havia espaço para excluídos. Não havia espaço para excluir a nadie. Todos eram unânimes. Todos eram unânimes. Todos eram úteis na obra de Deus. Todos eram úteis na obra de Deus. Os apóstolos, Os apóstolos, as mulheres, as mulheres, as crianças, os niños, as pessoas comuns. as pessoas comuns. A Bíblia diz que todos perseveraram unidos em oração. A Bíblia diz que todos perseveravam unidos em oração. E nesta mesma união, E em esta mesma união, e nesta mesma comunhão, em esta mesma comunhão, eles saíam para pregar a palavra de Deus. eles saíam para predicar a palavra de Deus. Uma das características do Evangelho Uma das características do Evangelho é a inclusão. é a inclusão. O Evangelho não discrimina ninguém. O Evangelho não discrimina a nadie. Todos são úteis para Deus. Todos são úteis para Deus. E qualquer pessoa que se coloca à disposição de Deus, E qualquer pessoa que se dispõe à disposição de Deus, Deus usa com poder Deus lo usa com poder para a glória do seu nome, para a glória de seu nome, para pregar a sua palavra. para predicar sua palavra. A missão de pregar a palavra A missão de predicar a palavra não era apenas dos apóstolos, não era apenas de los não apóstolos, era apenas dos obreiros. não era apenas de los obreiros, Toda a igreja é de toda a igreja. estava envolvida, Toda a igreja estava pregando involucrada, a palavra de Deus. predicando a palavra de E Deus. nesta comunhão, E em esta comunhão, nesta cooperação, e em esta cooperação, eles encheram os 4 cantos de Jerusalém, eles llenaram os 4 cantos de Jerusalém, pregando a palavra. predicando a palavra. E o resultado disto E o resultado de isso é que todos os dias é que todos os dias a igreja crescia a igreja era añadida cada vez mais para a glória do cada Senhor. vez mais para a glória do Senhor. Em muitos lugares, meus irmãos, Em muitos lugares, meus irmãos, a igreja não tem crescido, a igreja não tem crescido, porque muitos imaginam que a responsabilidade de pregar porque muitos imaginam que a responsabilidade de predicar é apenas do pastor, é apenas do pastor, é apenas dos obreiros. é apenas de los obreiros. Mas quando lemos Marcos capítulo 16, versículo 15, Mas quando lemos São Marcos 16, versículo 15, nós encontramos Jesus dando uma ordem nós encontramos Jesus Cristo ministrando uma ordem para toda a igreja: para toda a igreja. ide por todo o mundo E de por todo o mundo e pregai o evangelho e predicar o evangelho a toda criatura. a toda criança. A igreja primitiva entendeu isso, A igreja primitiva ha compreendido isto. e compreendendo esta palavra saíram para pregar, E compreendendo esta palavra saíram a predicar juntos, juntos, em comunhão. em comunhão. E o resultado disso E o resultado disso foi o crescimento da igreja para a glória do Senhor. foi o crescimento da igreja para a glória do Senhor. Quando nós pregarmos a palavra Quando nós outros predicarmos a palavra na nossa casa, em nossa casa, para os nossos parentes, para nossos parentes, para os nossos familiares, para nossos familiares, na escola onde estudamos, em la escola onde no estudamos, local aonde trabalhamos, em el local de nosso trabalho, com sabedoria, com sabedoria, com entendimento, com entendimento, respeitando as pessoas respeitando as e pessoas
cheios do poder de Deus. llenos del poder de O Dios. Senhor vai falar ao coração destas El pessoas. Señor va a hablar al corazón de Deus ellos. vai usar você. Dios va a usar usted. Vidas se converterão. Vidas estarán convirtiendo. O nome do Senhor será glorificado. El nombre del Señor será E nós alabado. veremos um crescimento ainda maior. Y nosotros vamos a ver un crecimiento más grande. Para a glória do Senhor nosso Deus. Para a gloria del Señor nuestro Bendito Dios. seja o nome do Senhor. Bendito el nombre del Señor. Alabe y aplaude. Glória a Deus. Comunhão com Deus. Comunión con Dios E comunhão com os irmãos. y comunión con los hermanos. Era o segredo, o primeiro segredo Es el primer secreto do crescimento da del igreja. crecimiento de la iglesia. O segundo segredo do crescimento da igreja El segundo secreto del crecimiento de la iglesia é que ela crescia em poder. es que ella crecía en poder. Ela crescia em poder. Ella crecía en poder. Poder do Espírito Santo. El poder del Espíritu Santo. Quando lemos Atos capítulo 2, Cuando leemos Hechos capítulo 2, antes de Atos capítulo 2, antes de Hechos capítulo 2, a igreja estava desprovida de poder, la iglesia estaba desprovida de poder, mas permanecia em oração, mas permanecía en oración, perseverava em comunhão. perseveraba en comunión. Em Atos capítulo 2, En Hechos capítulo 2, encontramos a descida do Espírito Santo, encontramos la bajada, la descida del Espíritu Santo, que encheu toda a igreja. que llenó toda la iglesia. Todos foram cheios do Espírito, diz a palavra. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. No versículo 14, El versículo 14. encontramos quando Pedro se levanta diante da multidão Encontramos cuando Pedro se pone de pé delante de la multitud e fala a respeito do Senhor Jesus y Cristo. habla a respecto de Jesucristo. Quando lemos Mateus, Marcos e Lucas, Cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, vamos ver um Pedro sem poder. nosotros vamos ver un Pedro que no tenía poder, Negou Jesus, ha negado a Jesucristo, deixou Jesus só na noite em que ele foi preso. ha dejado Jesús en la noche solo cuando fue. Era um Pedro tímido, Era un Pedro tímido, era um Pedro medroso, era un Pedro medroso, era um Pedro que falava muito, era un Pedro que hablaba mucho, mas fazia pouco, mas hacía poco, porque não tinha poder. porque no tenía poder. Mas em Atos capítulo 2, Mas en Hechos capítulo 2, o Espírito desce com poder sobre Pedro, el Espíritu de Dios baja con el poder sobre desce sobre a igreja. desce, baja sobre la iglesia. Todos ficam cheios do Espírito Santo. Todos quedan llenos del Espíritu Uma Santo. multidão cercou o local onde eles estavam Una multitud ha cerrado el local donde ellos e estaban. começaram a criticar os irmãos, E empezaron a criticar a los hermanos, dizendo que estavam bêbados, diciendo, ustedes están ebrios, dizendo que estavam embriagados, diciendo que estaban borrachos. quando de repente Cuando de repente, aquele Pedro, aquel Pedro, que não era mais o mesmo, que no era más el mismo, agora era um homem revestido de poder, ahora era un hombre revestido del poder, cheio da unção do Espírito, lleno de la unción del Espíritu, cheio da autoridade de Deus, lleno de la autoridad, cheio da graça de Deus. lleno de la gracia. Ele se levanta no meio da multidão Él se levanta en medio de la multitud e começa a pregar com y autoridade. comienza a predicar con autoridad. E quando Pedro começa a pregar a palavra, Cuando Pedro empieza a predicar la palabra, o Espírito Santo começa a usá-lo. el Espíritu Santo empieza a usarlo. As palavras de Pedro penetram o coração das pessoas. Las palabras de Pedro entran en el corazón de las E personas. agora aqueles que criticavam Y ahora aquellos que estaban criticando começam a compungir-se interiormente, empiezan a compungir, a sentir algo interior. porque o poder do Espírito Porque el poder del Espíritu mexeu o coração das pessoas, moveu. movió el corazón de las personas. E eles arrependidos Y ellos arrepentidos disseram: "O que faremos, varões?" hablaron, ¿qué haremos, varón? E Pedro com autoridade Y disse: Pedro con autoridad dijo, "Arrependei-vos." arrepentido. Pedro não foi educado, Pedro no fue educado, ele foi ousado él fue ousado. e disse: "Arrependei-vos." Y dijo, arrepentido. Crede no Senhor Jesus Cristo, Crede en el Señor Jesucristo. confessai os vossos pecados Confesaos vuestros e pecados. recebereis o dom do Espírito Santo. Recibiréis el don del Espíritu. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito el nombre de Quando Dios. Pedro faz o apelo, Cuando Pedro hace la invitación, 3.000 almas aproximadamente 3.000 almas se aproximadamente ajoelham em terra se arrodillan
tierra. confessam ao Senhor Jesus Cristo Confessa ao Senhor e Jesucristo. são batizados para a glória de São Deus. bautizados para a glória de Deus. Alabado seja o Senhor. E uma igreja que era de 120, Era uma igreja de 120. agora mais de 3.000 almas louvavam e bendiziam o nome do Senhor. Agora mais de 3.000 almas alabavam e bendeciam o nome do Senhor. Por que isto aconteceu? Por que isto aconteceu? Porque havia poder, Porque havia poder, unção, unção, autoridade autoridade na vida da igreja. em la vida da igreja. Quando o crente está cheio do Espírito, Quando o creyente está lleno del Espírito, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, quando a igreja está llena del Espírito Santo, ela tem condição de crescer, ella tem condição de crescer. porque ela repreende as trevas, Porque ella repreende las tinieblas, repreende os demônios, repreende los demonios, coloca em liberdade os cativos, pone en libertad los cautivos, para a glória do Senhor. para a glória do Senhor Jesus. Por que crescia a igreja primitiva? ¿Por qué crecía la iglesia? Porque era cheia do poder de Deus. Porque era llena del poder de Dios. Terceiro aspecto do crescimento da igreja, El tercer aspecto del crecimiento de la iglesia, ela crescia no conhecimento da palavra de Deus. ella crecía en el conocimiento de la palabra de Vamos Dios. recapitular um pouquinho. Vamos recapitular un poco. Crescia em comunhão, Crecía en comunión, crescia em poder, crecía en poder, crescia em conhecimento da crecía palavra. en conocimiento de la palabra. A Bíblia diz no versículo de número 42 de Atos: La Biblia dice en el versículo de número 42 de Hechos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Gloria a Dios. Queridos irmãos, Queridos hermanos, crente nenhum, ningún creyente igreja nenhuma de ninguna iglesia pode permanecer puede permanecer firmada em Deus firmado en Dios se não conhecer a palavra do sin Senhor. conocer la palabra del Señor. Precisamos estudar a palavra, Necesitamos estudiar la palabra. precisamos nos dedicar à doutrina Necesitamos dedicar a la doctrina para que possamos estar firmes. para que podremos estar firmes. A palavra do Senhor nos ensina La palabra del Señor nos enseña como servir ao Senhor em santidade, cómo servir al Señor en santidad, como vencer o pecado, cómo vencer el pecado, como receber os seus dons cómo recibir sus dones e como utilizar estes dons. y cómo utilizar estos dones. Aquela igreja que começou tão pequena, Aquella iglesia que empezó tan pequeña, cresceu rapidamente, creció rápidamente, mas mesmo assim se mantinha, mas mesmo assim se mantenía, se conservava. se conservaba. As pessoas não abandonavam a fé. Las personas no abandonaban la fe. Por quê? ¿Por qué? Porque tinham o conhecimento da palavra de Deus. Porque tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Infelizmente, em muitos lugares no Brasil, Lamentablemente en muchos sitios en Brasil, as pessoas querem apenas louvar. las personas quieren apenas alabar. Alguns não se interessam pela escola dominical. Algunos no tienen interés por la escuela dominical. São crentes superficiais. Son creyentes superficiales. E na primeira tempestade que a vida traz, Y en la primera tempestad que la vida trae, se afastam do Senhor. se alejan